E aí, tem outro livrinho aqui, um livro extraordinário de bom, beleza? Que eu quero recomendar para vocês e eu acho que vale a pena adquirir. Para vocês compreenderem metodologicamente como funciona a vida espiritual, tá bom? Que é esse livro aqui, ó, As Três Idades da Vida Interior. As três vias e as três conversões do Padre Garrigou Lagrange. As três vias e as três conversões do Padre Garrigou Lagrange. Esse daqui, essa edição é da editora Permanência, tá bom? Então esse livro, ele é um resumo, um compilado das três idades da vida interior, que são 2 tomos assim, mais densos, né? Do mesmo autor, do Padre Garrigou Lagrange, tá bem? Então, eu acho que vale a pena adquirir, deve ser baratinho isso daqui. E nós vamos tomar essa bibliografia como fundamento da aula de hoje. Beleza? Então vamos lá. Para vocês entenderem, né, o Padre Garrigou Lagrange, ele divide, por assim dizer, conforme a tradição mística da Igreja, a vida espiritual em 3 idades, né? Em 3 vias, que é a infância, a adolescência e a maturidade, a vida adulta. Tá certo? Então, eu vou ler, vou comentar e vou desenhar aqui alguns esquemas para vocês conseguirem também se localizar. Então, percebam, né? Eu estou dando insumos aqui para que a gente consiga ter uma imagem mais aproximada daquilo que é a vida espiritual e de como a vida espiritual ela pode funcionar conforme a tradição da Igreja. Tá bem? Beleza. Então, vamos lá. Acompanhe aí, tá? Ele diz o seguinte, aqui na página 75, no capítulo 5 do livro. Características de cada uma das fases da vida espiritual. Beleza? Características de cada uma das fases da vida espiritual. Daí ele começa assim. Vimos as concepções que foram propostas para as 3 fases da vida espiritual e, especialmente, aquela que se apresenta como a mais tradicional. Após haver dito qual a analogia que existe entre essas 3 fases da vida da alma e as do corpo, infância, adolescência e idade adulta, fizemos notar particularmente como a transição de uma fase espiritual para outra se faz por momentos difíceis. Então, quer dizer, a transição entre a infância da vida espiritual para a adolescência e da adolescência para a fase adulta, ele diz que é uma fase, se dá através de momentos difíceis, beleza? Que relembram aquilo que, na ordem natural, se dá com a crise que acontece aos 14 ou 15 anos e a da primeira liberdade do adolescente que chega à idade adulta por volta dos 21 anos. Vimos também como estas diferentes fases da vida interior correspondem às que se notam na vida dos apóstolos. Tá? Queremos agora, sob este ângulo de visão e segundo os princípios de Santo Tomás de Aquino e de São João da Cruz, descrever brevemente o que constitui cada uma dessas 3 fases dos principiantes, que são, no caso, a fase dos principiantes, dos avançados
e dos perfeitos. Beleza? Então essas são as 3 fases. Os principiantes na vida espiritual, os avançados e os perfeitos. Beleza? Vamos anotar aqui. A fim de mostrar os momentos sucessivos de uma evolução verdadeiramente normal que, ao mesmo tempo, corresponde à divisão das 2 partes da alma, os sentidos e o espírito, e a natureza da graça das virtudes e dos dons, que vivifica a alma cada vez mais, eleva suas faculdades inferiores e superiores, até que o fundo da alma seja purificado de todo egoísmo ou amor próprio e assim se torne todo de Deus, verdadeiramente e sem ilusão. Como veremos, há nisto uma admirável sequência lógica. É a lógica da vida, cuja necessidade é comandada pelo fim último. O Senhor conduz o justo por caminhos retos. Então vamos lá. A fase dos principiantes. Vamos ver o que o Padre Garrigou Lagrange, que é um mestre de vida espiritual do século passado, o maior expoente, digamos assim, da doutrina espiritual, tanto dos dominicanos quanto dos carmelitas. É ele que faz essa unificação, digamos assim, da doutrina de Santo Tomás com a dos autores carmelitas, dos santos carmelitas. Né? Porque na tradição ascética e mística da Igreja, os carmelitas, se você pegar os escritos, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santa Teresinha, você vai perceber que eles estão relatando ali algo mais experiencial, beleza? É uma coisa de experiência. Santo Tomás, o caráter dos escritos de Santo Tomás é mais teológico, teórico, do que experimental.